A Polícia Federal desmontou um esquema bilionário que movimentava mais de 20 bilhões de dólares, atingiu o coração do Centrão e deixou Hugo Motta e Davi Alcolumbre em estado de alerta máximo. E enquanto Brasília pega fogo, o presidente Lula observa tudo com aquele sorriso de "eu avisei". Em 20 segundos, você vai entender por que esse escândalo virou terremoto político em Brasília. E por que tem gente correndo pelos corredores do Congresso? O que começou como uma mega operação da Receita Federal contra a Refit, a refinaria de Manguinhos, por muito tempo tratada como a maior devedora contumaz do país, virou uma bomba de fragmentação política. Estamos falando de um esquema que, segundo autoridades, drenava até 350 milhões de reais por mês dos cofres públicos, envolvendo importadoras, distribuidoras, postos e até fundos de investimento atuando como engrenagens de um mesmo sistema. Nos bastidores, o comentário é de que a Refit tinha conexões nebulosas, inclusive com estruturas investigadas por lavagem de dinheiro usadas por facções, algo sempre tratado com cautela pelas autoridades, mas repetido como alerta em áreas de inteligência. Foi nesse contexto explosivo que Hugo Motta apareceu como estrela de um jantar do próprio grupo em Nova York, enquanto segurava no Congresso o projeto que endurece as regras contra devedores contumazes. E é aqui que a trama vira. A operação da PF explode, o governo aperta o cerco e, de repente, o eixo do poder, Centrão, Congresso, empresários bilionários e governadores, precisa recalcular rota. Lula, que há meses pressiona pela aprovação da lei, agora assiste o adversário se afundar no próprio pântano. A operação que estremeceu Brasília começou cedo. Mais de 600 agentes, 190 alvos espalhados por 5 estados, portas sendo derrubadas, documentos sendo apreendidos, computadores levados. Mas o que parecia apenas mais um capítulo da eterna luta contra a sonegação virou algo muito maior. Um terremoto político, porque desta vez não era qualquer esquema. Segundo autoridades federais e estaduais, a Refit, dona da refinaria de Manguinhos, operava uma estrutura bilionária de fraude fiscal tão sofisticada que se tornou símbolo do crime do andar de cima. Offshores nos Estados Unidos, fundos em cascata, empresas de fachada, redes familiares, mecanismos para esconder lucros e reduzir artificialmente impostos, um relógio suíço movido à fraude. E o número que explodiu nas manchetes não veio por acaso. 26 bilhões de prejuízo aos cofres públicos. Dinheiro que poderia ter financiado hospitais, escolas, obras, programas sociais. Dinheiro que falta aqui embaixo e sobra lá em cima. E, como sempre, quando o rastro é de bilhões, o cheiro da política aparece. Mas tem um detalhe que ninguém esperava. Enquanto a bomba explodia no Brasil, fotos e relatos mostravam Hugo Motta, atual presidente da Câmara, como convidado de honra em um jantar de gala promovido pela própria Refit em Nova York. Segundo pessoas que estiveram no evento, Motta circulou como estrela entre executivos do grupo, o mesmo grupo que o governo federal diz ser o maior devedor contumaz do país. E aqui começa o problema real. Nos bastidores de Brasília, comenta-se que Motta vinha segurando há meses o projeto de lei que endurece regras contra devedores contumazes. Um projeto que o governo Lula considera central para combater grandes esquemas de sonegação. O Centrão resiste, claro. Endurecer as regras significa mexer com bilionários que financiam campanhas, jantares, eventos e articulações. Quando a operação estourou, aliados de Motta sentiram o impacto imediato. A pergunta nos corredores do Congresso era simples. Por que o presidente da Câmara estava justamente com esse grupo dias antes da maior operação da década contra eles? Ninguém acusa nada diretamente, mas a coincidência política é devastadora. Mas tem um detalhe ainda mais explosivo. A operação não atinge só Motta. Davi Alcolumbre também aparece citado nas conversas de bastidor como preocupado com os desdobramentos.
Interlocutores próximos afirmam que o clima no entorno de Alcolumbre é de tensão máxima. Não por envolvimento direto, mas porque a operação expõe relações que o Centrão preferia manter longe dos holofotes. E enquanto isso, o que faz Lula? Observa. Rindo. Não um riso de deboche, mas de estratégia. Porque o governo vinha sendo acusado de inventar a narrativa de que grandes devedores estavam sendo protegidos pelo Congresso. Agora, a realidade estoura na cara de quem tentava atrasar o projeto. E a trama ainda não chegou na sua virada principal. Porque o escândalo Refit abriu espaço para outra revelação que sacudiu o outro lado do espectro político. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo e principal aposta da direita para 2026, agora enfrenta uma crise de reputação que atinge diretamente o discurso de eficiência que ele tenta vender. A história começa com o Banco Master, alvo da Operação Compliance Zero, que prendeu o dono, Daniel Vorcaro, e o ex-CEO Augusto Lima. Segundo investigadores, as operações do banco inflaram artificialmente patrimônio, criaram riscos sistêmicos e envolveram figuras do alto empresariado paulista. Mas o que ninguém esperava era que o rastro da investigação chegasse à própria campanha de Tarcísio. O principal doador pessoa física da candidatura dele ao governo, Fabiano Zettel, é justamente o cunhado de Vorcaro. Nos bastidores, aliados do governador foram pegos de surpresa. Ninguém quer ter seu nome associado àquele tipo de manchete, e é aqui que a trama vira de vez. Porque a ligação mais sensível não é a doação, é a privatização da EMAI, empresa estratégica que controla o fluxo de água de represas vitais para São Paulo. Tarcísio vendeu a EMAI como símbolo da sua agenda privatista. A foto da martelada virou marca registrada. Mas quando a EMAI foi privatizada, o consórcio vencedor, liderado pelo Fundo Phoenix, tinha entre seus investidores o bilionário Nelson Tanure. E a própria EMAI privatizada aplicou a uns 160 milhões em CDBs de um banco ligado ao conglomerado do Master. A operação só veio à tona porque a PF bateu na porta do Master. A partir daí, tudo o que era discreto virou escândalo. Aliados de Tarcísio passaram a tentar explicar que a aplicação de 160 milhões não afeta a operação da empresa. Mas nos bastidores, o comentário era outro. Como uma estatal recém-privatizada aplica milhões justamente no banco do cunhado do maior doador de campanha do governador? Mas tem um detalhe que ninguém mostrou. Essa crise atinge o coração da narrativa que a direita construiu para Tarcísio. Ele seria o gestor perfeito, técnico, eficiente, acima de suspeitas. E agora, de repente, está cercado por ligações políticas, empresariais e financeiras que lembram exatamente aquilo que ele dizia combater. E enquanto tudo isso explode ao mesmo tempo, Centrão incendiado pela Operação Refit, Tarcísio abalado pelo rastro do Master, Congresso pressionado pelo governo, Lula observa, calmo, seguro, com aquele sorriso de quem está no tabuleiro há décadas e sabe ler quando o adversário treme. A parte que ninguém percebeu é que essa crise consolida o discurso de Lula sobre soberania econômica. Ele vinha dizendo há meses que grandes devedores drenam recursos que deveriam ir para o povo. Agora, com a operação escancarada, o governo ganha munição para aprovar o projeto contra devedores contumazes e desmontar a narrativa de que estaria perseguindo o empresariado. E é nesse cenário de fumaça e ruído que surge a frase que corre entre aliados de Lula. 2026 começou agora. Porque quando escândalos atingem o Centrão e o principal nome da direita ao mesmo tempo, o campo político se reorganiza. E adivinha quem fica de pé no centro do tabuleiro? Lula. A direita tem medo da verdade. Ajuda esse vídeo a chegar mais longe. Escreve Lula 2026 aqui embaixo.